Glória a Deus. Paz, irmãos, amém? Queria desejar a paz do Senhor a vocês, dizer que é um motivo de alegria, né? Porque nós estamos em poucos aqui, que não vai ser um motivo de alegria na minha vida, partilhar desse momento com todos vocês. Eu passei algumas vezes por esse momento, e eu entendo que esse momento ele é único na nossa vida. Talvez a gente não vai ter de novo, ou se ter não vai ser com as mesmas pessoas, então tudo isso aqui é especial para mim. É mais do que algumas outras aglomerações ou ajuntamentos. E eu queria colocar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Quero que você possa se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Eu optei em escolher a pregação expositiva por ser algo que eu me identifico. Eu sei que é bastante conteúdo, eu não sou bom, queria deixar claro aqui para falar sobre isso. Talvez as pessoas tenham uma visão um pouco diferente, eu também estou nervoso aqui. Mas a gente quer passar aquilo que da parte do Senhor entendemos. A mensagem que eu tenho a dizer nessa noite é sobre João, capítulo 5. E a gente vai expor esse capítulo, se Deus assim permitir. Se você puder acompanhar comigo, eu espero você achar João, capítulo 5. Confesso que eu vou ter que correr aqui, vou colocar inclusive um cronômetro, para que eu possa concluir a minha missão nessa noite, amém? Assim que você achar, a gente vai ler o texto e vamos fazer uma breve oração, amém, querido? Diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. E dentro da cidade, junto às portas das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos e uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem lhe respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, e a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. E eles lhe perguntaram: quem foi que lhe disse uma coisa dessas? O homem não sabia responder, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes dos judeus. Em sequência, ele lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Amém? Fecha os teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu queria te glorificar uma vez mais nessa noite, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, pela tua presença que aqui está, Senhor. Não queremos fazer julgamento uns com os outros, Senhor, mas queremos ser aqui pessoas que vão transmitir, Senhor, a tua palavra, que vão acrescentar de alguma forma na vida dos nossos irmãos. Entendemos, Senhor, que esse momento é um momento especial, Senhor, na minha vida, na vida dos irmãos, Senhor, embora eles estejam nervosos, Senhor, tira o nervosismo, Senhor, deles, Pai, que nós possamos todos nós ser objetivos nas palavras que iremos colocar aqui, Senhor. Sabe, o meu coração, ele tem temor nesse momento em
expor, Senhor, da forma como o Senhor liberou para mim esse capítulo, Pai, mas eu aqui farei, Senhor, e se os irmãos assim acharem devido, Pai, que eles julguem o Espírito, que eles julguem a palavra, que eles possam discernir, Senhor, aquilo que é de Ti ou aquilo que não é, Pai. Eu esvazio-me de mim nesse momento, Senhor, para que o Senhor cresça através de mim, para que o Senhor transmita através de mim, para que eu seja usado e ousado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu começo dizendo para vocês que para a gente entender o capítulo 5, a gente vai ter que começar pela parte A do verso 1, que começa dizendo assim, ó, e depois disso, Jesus voltou a Jerusalém. Depois disso o quê? A gente vai ter que ir para o verso 4, irmãos. Se você puder acompanhar, a minha versão é a NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, ó, no capítulo 4, vemos algumas manifestações e viagens de Jesus. A manifestação também de alguns milagres. Depois de deixar a Judeia, ele volta para a Galileia e no caminho precisa passar por Samaria. Isso vamos ver no capítulo 4. E chegando ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jerusalém, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. A sequência das movimentações, milagres e sinais de Jesus a partir daqui se resume assim. Jesus ele vai ter um encontro com a mulher samaritana, a mulher vai ao povo contar o que havia acontecido com ela, Jesus prega para o povo samaritano, Jesus conta que um profeta em sua casa não tem honra, a mulher expõe publicamente como eles creram em Jesus por meio da vivência que tiveram. Depois de 2 dias, então Jesus consegue dar sequência na sua viagem para a Galileia. Ainda no caminho parou em Caná, onde anteriormente havia transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, o filho de um oficial do governo estava muito doente. O oficial vai até Jesus, pede para Jesus que vá a Cafarnaum curar seu filho. Jesus fica irritado pela ausência de fé do povo e necessidades de sinais. O oficial implora mais uma vez a Jesus que o siga até a cidade e que cure seu filho. Jesus, já com pouca paciência, manda ele voltar, porque o filho dele não morreria, e assim ele creu naquilo que Jesus havia dito. Ainda no caminho, Jesus recebe a notícia que o menino havia melhorado. O oficial percebe que o início da melhora batia com o horário que Jesus havia liberado a palavra, e toda a casa daquele homem crê em Jesus. Jesus, então, continua a sua viagem para a Galileia. E então, depois disso, ele ainda não tinha chegado à Galileia. Decidiu passar em Jerusalém, pois havia uma festividade religiosa dos judeus acontecendo, segundo o que a Bíblia nos relata em João 5. Então, essas pontuações que eu fiz, elas se encontram em João, capítulo 4. Eu fiz um pouco mais corrido e resumido para que a gente possa ter um contexto do porquê do depois disso ele foi a Jerusalém. A missão era que ele precisava chegar na Galileia, esse era o seu plano, mas estava difícil. As pessoas interrompiam, alguém barrava ele no caminho, aconteciam muitas coisas e demorou um pouco mais do que ele esperava para que ele pudesse chegar. E já que tinha demorado, eu acredito que ele pensou, eu vou passar em Jerusalém, está acontecendo uma festa, né? Quem perdeu 2 dias, perde um pouquinho mais. Então, tendo isso acontecido, como pequena introdução, nós podemos começar a exposição do capítulo 5, que a gente já entendeu que depois disso tudo, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Para entender as chaves desse texto, eu fiz uma escrita aqui, bem pontual, na verdade, que diz assim, ó, precisamos ver do ponto de vista que o escritor está usando como linguagem. Na essência desse texto, ele expõe não de forma literal, ou com base no que Deus está fazendo na terra, mas do ponto de vista popular e secular de um povo com suas crendices, mitos, estratégias de divulgação,
daquilo que em sua visão falha e limitada eles entendiam que Deus estava fazendo naquela localidade. E eu continuo dizendo assim, que o evangelista João, amado discípulo e apóstolo do Senhor, fez questão de fazer o relato do texto, nem mesmo a partir do seu ponto de vista pessoal, para que ficasse claro que Jesus seria, independente de qualquer ponto de vista, o protagonista principal da história, e que colocaria um novo sistema, uma nova movimentação, e traria vida para aquele local, a partir de um homem que ali estava há 38 anos enfermo e desenganado. Com base no Antigo Testamento, meus irmãos, eu vejo algumas coisas referente a esse texto que envolvem a questão do anjo. Houve no Antigo Testamento a manifestação de alguns anjos, mas nunca foi para um propósito que ficasse no pessoal, no íntimo, só para você, só para ele. Sempre foi para algo que refletiria no coletivo. Eu não tenho base nenhuma em toda a Bíblia que um anjo aparece e isso só reflete na vida daquela pessoa sem que afetasse o coletivo. Mas nessa passagem está relatando que um anjo, segundo a visão do povo, movia as águas de tempo em tempo. E o primeiro que entrasse naquela água, dentro daquele tanque, seria curado. Por que eu destaquei aqui que João, nem mesmo do seu próprio ponto de vista, ele quis explicar esse texto, mas ele usa uma linguagem cultural da época e popular, de um povo que estava desviado, de um povo que estava colocando pessoas abaixo e outras acima, era como se achassem superiores uns aos outros. E o que eu quero dizer com isso tudo é que a festividade que acontecia em Jerusalém e que Jesus quis fazer parte, ela era uma das principais festividades do ano. Muitas pessoas de toda a parte da terra, de todas as nações, elas se encontravam ali. Então, era uma festa muito especial. Digamos que para os judeus, um baita de um evento. Surgiu dentro da ideia maléfica das pessoas que tinham autoridade e poder na época, uma ideia de fazer um grande espaço para que pudesse ser depositado o máximo de pessoas que andavam pelas ruas ali vagando, passando por enfermidades ou com bestialidades manifestas em sua vida. Era como se fosse assim, para mim ser bem claro, vamos tornar o ambiente mais atrativo, limpando as ruas e fazendo um depósito humano em um canto da cidade, ao norte do templo. E eles inventaram uma crendice que dizia assim, que um anjo vinha e movia as águas de tempo em tempo, para que todas as pessoas que estavam sem esperança, agora tivessem uma esperança de dizer, a minha vez, ou a chance da minha vida se encontra naquele tanque. No capítulo 4 e verso 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana e ele fala de águas com ela. Ele diz, se eu desse de beber das águas que eu possuo a você, refletiria para a vida eterna, você nunca mais teria sede. E essas pessoas, elas criam que a água daquele tanque era o que elas precisavam, meu irmão. Mas a gente sabe, porque a gente tem o respaldo do capítulo 4, que esse pensamento, ele não passava de um pensamento muito raso. Eu digo assim, que segundo o que o historiador Flávio Joséfo deixou a nós em alguns relatos, ele diz que ao norte do templo, em Jerusalém, no ano de 1888, o arqueólogo e professor Conrad Schick, em escavações nessa região, achou um grande tanque que possuía 5 grandes degraus, que levavam a uma parte mais baixa, onde havia água, e em uma de suas paredes a pintura de um anjo, no ato de movimentar as águas. Alguns manuscritos originais sequer trazem o versículo 4 à existência. O versículo 4
é onde relata o anjo movendo as águas. Como eu disse, alguns manuscritos originais sequer trazem esse versículo à existência. O tanque de Betesda, meu irmão, se fosse da vontade de Deus ser na configuração que ele estava acontecendo, o povo estaria muito distante do seu propósito. Porque a palavra Betesda ou Bethesda refere-se a duas palavras da língua hebraica, que é Bet, casa, ou Shesed, que significa misericórdia. Portanto, lugar de misericórdia divina, chama-se a palavra Betesda, ou casa da misericórdia divina. Não havia misericórdia nenhuma ali, nem de quem havia inventado essa fábula para limpar as ruas no momento da festividade, nem de quem estava na mesma situação dos demais junto ao tanque, em uma corrida maluca de busca por os seus objetivos pessoais. Eu fiz uma anotação aqui que diz assim, no versículo 5, vemos a continuidade do texto. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos, e quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Eu anotei assim, alguém que está há 38 anos na mesma situação, tem muito a dizer, também a justificar-se, mas a verdade é que ninguém ali tinha passado por uma experiência longa dessas. Isso demonstra, mais uma vez, que ninguém tinha misericórdia desse homem. Porém, no verso 6, diz que Jesus o viu, e depois de o ter visto, soube por o intermédio de alguém que eram 38 anos de espera pela restauração da sua saúde. A Bíblia relata que Jesus vai até ele e o pede. Você gostaria de ser curado? É meio óbvio que o homem gostaria de ser curado, meu irmão. Mas a pergunta de Jesus nesse momento, ela não era à toa, ela era objetiva. E eu vou provar para você nessa noite. Porque quando alguém está cauterizado pela situação, ainda mais há muito tempo como esse homem, 38 anos, tendo vasta experiência em estar vivendo daquele modo terrível, a pessoa torna-se especialista em justificativas e tardio em arrependimento. A única forma de receber de Deus em uma situação dessas é deixando para trás tudo aquilo que viveu de frustrações e agora fazer um filtro do que será útil e usar isso como uma alavanca que nos impulsiona a viver com intensidade e cura o novo de Jesus em nossas vidas. Era essa a oportunidade que ele estava tendo. Mas a gente vê que a forma como ele se dirige a Jesus não demonstrava esse entendimento. E Jesus compreendia, eu anotei aqui, o trauma psicológico que todo ser humano carrega, e em condição de evangelista, ele também sabia lidar com essas situações. Nos versos 7 a 9, diz assim que o homem respondeu, eu não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. E a palavra continua dizendo que no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Eu fiz uma anotação. Fica evidente que a pergunta que Jesus o havia feito era objetiva, porque a primeira oportunidade que ele teve de falar de fato sobre o seu problema com alguém que poderia resolver, ele quer expor a Jesus o que ele acha. E em sua pequena e limitada visão, as outras pessoas são culpadas pela sua situação. Ele não assumia sua condição, e se fosse somente isso, estaria tudo ok, mesmo ainda sendo uma vida miserável. Mas o que eu entendo aqui é que das mesmas águas que Jesus fala no capítulo 4 para a mulher samaritana, era o momento de jorrar na vida desse homem. Se aquele homem dependesse do seu posicionamento, ele estaria quase perdendo a oportunidade de, naquele momento, viver o que ele esperou a vida inteira, por conta de ficar se justificando. A verdade é que nós também somos assim.
Queremos gastar as nossas poucas oportunidades de ouvir a Jesus vindo até nós e nos fazendo perguntas do tipo: você quer sair dessa situação? Você quer ser curado? E é por causa da nossa falta de identidade que queremos provar para Deus e aos homens que somos isso ou aquilo, ou que passamos por altos e baixos, e queremos de uma vez por todas que as pessoas que não fazem ideia do que é viver o que vivemos, ou passar pelas circunstâncias que passamos, entendam o que só Jesus pode entender. Mas Jesus entende não através das nossas justificativas, e sim da nossa atitude de reconstruir a nossa mentalidade. A palavra que Jesus liberou a ele foi: levante-se, pegue sua maca, ande. A Bíblia nos relata no verso 9 que no mesmo instante que Jesus liberou essa palavra, ele pegou a sua maca e começou a andar. O problema dele ter se levantado e começado a andar é que ele encontrou líderes religiosos e alguns judeus na rua enquanto ele andava. E a Bíblia relata que era no dia de sábado. A lei, ela é explícita em dizer que no sábado não se deveria fazer um monte de coisas. E quando esse homem é encontrado carregando algo em via pública, ele é barrado. E eles dizem: o que é que você está fazendo? Ele diz: olha, o homem que me curou, que me deu essa ordem. Até então, os líderes religiosos não tinham nem ideia de que estava havendo cura. Mas a partir desse momento, eles têm acesso à informação de que um homem estava curando nas localidades e que estava dando ordem que quebrava os princípios estabelecidos para esse dia. E a confusão, ela começa aqui, meu irmão, porque o problema desse homem ter se levantado, pegado sua maca e saído andando com ela debaixo do braço, é que os líderes dos judeus o encontraram. E eu observo aqui, é que naquela localidade onde esse homem se encontrava, no tanque de Betesda, todo esse tempo esquecido, os líderes religiosos e os judeus não botaram o pé por 38 anos, por ser um local impuro e contra suas leis. Eram duas realidades totalmente diferentes. Lá onde ele foi esquecido, não valia lei, mesmo sendo um local de uma suposta visitação do mesmo Deus que ambos criam. Você já imaginou se de fato fosse uma movimentação divina acontecendo naquele local, de um anjo do Senhor de tempo em tempo mover as águas do tanque e curar alguém? O quanto desconexa essa realidade era, ou ela seria, da que de fato estava acontecendo? Na verdade, precisou Cristo Jesus confrontar o sistema com uma atitude de, mesmo que os líderes religiosos não concordassem, ele ir até lá resgatar esse homem. Talvez fosse um dos piores casos que o pessoal do tanque já tinha visto. Mas para Jesus, que estava posicionado e com um objetivo, era apenas uma oportunidade de mudar toda a configuração daquele local. No primeiro momento em que os líderes religiosos encontraram o homem andando na rua com a sua maca, o pararam e fizeram perguntas e o acusaram, dizendo: você está pecando contra a lei, hoje é sábado. Mas no versículo 11 a 13 o homem responde que quem havia o curado era Jesus, e isso o expõe. Mas o incrível para mim é o relato do versículo 14, e eu vou fazer uma conjectura pessoal aqui. Jesus some na multidão, por isso ele não sabia quem o havia curado. Agora havia a informação que o homem estava curando na localidade próxima, mas eles não sabiam quem era. E eu fiz uma conjectura aqui, dizendo assim: Jesus some na multidão. O dia se passa, e como se fosse no culto à noite, eles se encontram no templo. Cristo vê que o homem que tinha sido curado estava ali, e também que era para ele estar ali, e que também para ele estar ali possivelmente tinha passado poucas e boas nas mãos dos líderes dos judeus. Por zelo àquela vida, Jesus vai até o homem e lhe dá uma dica, dizendo: olha, agora que você está curado, deixe de pecar, para que nada pior aconteça a você.
Em essência, o que Jesus estava querendo dizer nesse momento era que ele tomasse cuidado em sair às ruas, quebrando regras e leis, porque aos olhos da sociedade religiosa isso era pecado. E que pior do que ele ter ficado 38 anos acamado era ele cair em um julgamento ou na execução de uma lei que o custaria a vida. Por isso Jesus diz, para que nada pior o aconteça. E eu friso aqui, a atitude de alguém que em um primeiro momento consegue obedecer a palavra de ordem de Jesus e sair da situação em que se encontra, mas na sequência até recebe, mas não obedece o que Cristo continua a revelar e alertar, é trágica. E eu quero provar isso para você. Porque diz, o homem foi, depois da cautela que Jesus quis passar para ele ter, até os líderes judeus, isso está no verso 15, ele disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes religiosos e judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. E Jesus disse, meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes se empenhavam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai, portanto, ele se igualava a Deus. Ainda dentro da minha conjectura, eu imagino que no meio do culto imaginário que eu coloquei aqui para vocês, essas pessoas e Cristo se encontravam, teve um acontecimento inesperado, quando o homem revela que era Jesus que tinha curado. A palavra nos conta que esses líderes começaram a perseguir Jesus e a tramar como iriam matá-lo. O que Jesus tentou dizer era para ele não se expor mais. Mas o que Jesus quis passar para ele era para ele não se expor mais, para não acontecer coisas piores a ele. Mas parece que naquele momento ele não lembrou mais que 38 anos da sua vida, nenhum judeu, nenhum líder religioso sequer chegaram perto ou ajudaram, diretamente ou indiretamente, mas por causa da sua nova oportunidade de vida diante da sociedade e da aceitação do povo, ele entrega Jesus. E eu vou fazer uma aplicação aqui. Eu não sou acostumado a ler, por isso que eu me perdi, porque eu gosto de olhar no olho e deixar fluir. Mas eu vou seguir a risca aqui, que a minha aplicação diz assim, ao escrever tudo isso e meditar nessa passagem, eu tive o entendimento que a igreja, e até mesmo a gente, é exatamente assim. Ser aceito por uma sociedade corrompida que não se importa em nada com a gente ou com as coisas de Deus é mais importante do que ouvir a Jesus. Ele nos tira das fábulas em que estamos perdidos e enfermos praticamente nossa vida toda. Nos dá vida também, coloca em nós a eternidade, nos proporciona a oportunidade de fazer parte de seu reino. Recebemos dele rios de águas vivas, mas para vivermos uma porcaria de uma oportunidade, seja qual ela for, que podemos ter nesse mundo independente da área, deixamos de lado suas ordens e palavras que ele liberou sobre nós. A mentalidade Betesda daquele tempo toma nossas mentes e faz a gente agarrar com unhas e dentes objetivos próprios e os nossos sonhos pessoais, e esquecemos do coletivo e da obediência. A minha oração é para que tudo aquilo que Jesus nos instruiu e liberou sobre nós seja o nosso prazer, para que os rios de água viva que ele jorrou em nós possam continuar jorrando para a vida eterna em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu corri aqui bastante, porque até pulei bastante coisa aqui, porque tem bastante escrita e eu tentei esmiuçar isso ao máximo. Mas o que acontecia aqui, irmão, é basicamente o que a gente correu aqui. Essas pessoas, elas faziam algo que para Deus é inaceitável. A gente sabe que o nosso Deus, ele não coabita com atitudes desse tipo. Não concorda com descarte humano, ele não concorda com exaltação, ele não concorda com fábulas e mitos. A gente viu que não há possibilidade de aquilo ser de Deus, porque o propósito era um propósito falido. E se fosse Jesus, não estaria indo lá, confrontando
um baita sistema perdido que o mataria, mas ele, por uma vida que iria impactar a configuração daquele local, ele se dispõe inteiramente em descer para lá. E quando essa pessoa ela é tocada, ela recebe algo novo da parte de Deus. Mas o que Jesus alerta ele é dizendo assim, olha, não se exponha, cara. Se você se expor da forma que você saiu andando ali, se expôs, eles vão matar você. A lei é contra isso. Mas agora ele era aceito pela sociedade, ele estava no templo. E isso era algo totalmente diferente do que ele viveu há 38 anos, sabe? É como se fosse, agora é o meu momento. Eu vou aproveitar, eu não estou nem aí para o que foi liberado sobre a minha vida, eu não estou nem aí para o conselho que Jesus me deu. E a gente cai nisso, sabe, meu irmão? Às vezes a gente é colocado em algumas oportunidades e a gente vacila como esse homem vacilou. Na minha conjectura ali de um culto imaginário que não existiu, podia ser de dia, era um evento, né? Digamos que não tinha horário para isso. Jesus ainda teve o zelo e o cuidado de chegar para ele e dizer algo a mais, sabe? E ele aproveita a oportunidade em que Jesus estava presente e diz, olha, é esse daqui que me curou, é Jesus. Ele sabia que da mesma forma que estavam o perseguindo, seria muito pior com o homem que o havia transformado. É necessário que nós possamos olhar para a transformação que Jesus já fez em nossa vida e não aceitar essa mentalidade de objetivos pessoais, individualista, sabe, que olha para superfícies e coisas supérfluas e acham que isso é de Deus, que isso é o mover de Deus, sabe, Jesus, se tudo aquilo fosse o mover de Deus, não precisaria estar lá. Ele só agradeceria o Pai, dizendo, continua a tua obra aí, que está tudo certo. E a gente não precisa, meu irmão, de um tanque. O nosso Cristo, Ele faz fluir em nós rios de água viva. Por isso eu peço que você feche os teus olhos nessa noite, e por mais que é uma colocação simples aqui do nosso curso, você possa orar a Deus. Senhor, eu quero nesse momento repreender, com a autoridade, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, essa mentalidade, Senhor, diabólica, que é o individualismo, Senhor, sabe, que é o misticismo, Senhor, sabe, que é a fábula que colocaram para nós e nós cremos, Senhor. Nós não aceitamos mais isso em nossa vida, não aceitamos mais isso na nossa comunidade, Senhor, não aceitamos mais isso na nossa cidade, Senhor. Nos comprometemos em combater isso a partir de hoje, Jesus, que nós possamos ser fervorosos, Senhor, que nós possamos ser fiéis e leais ao Senhor, às suas palavras, aos seus decretos, Senhor, a tua palavra liberada sobre nós, Senhor, que o nosso prazer seja em ouvir a tua voz e não em nos justificar, Senhor. Cancelamos toda a justificativa que iríamos apresentar a ti hoje, Pai. Não queremos apresentar justificativas mais, Senhor, queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, e o que vivemos de mal, Senhor, vamos filtrar e levar só o que podemos reter de bom para uma coisa que o Senhor vai fazer ali no futuro, que será maravilhosa em nossas vidas, Jesus. Queremos que a nossa comunidade, os nossos irmãos, a nossa cidade seja alcançada pela tua palavra, pelo teu reino, Senhor, pelos rios de água viva que fluem do teu trono, Pai, e nos colocamos à disposição, Senhor, de sermos canais de bênção, Senhor, de palavra, Senhor, e de misericórdia, Pai. Que a nossa casa, a nossa comunidade local, Senhor, seja o exemplo verdadeiro do que deve ser a palavra Betesda, Pai. Casa de misericórdia, Pai. Lugar de misericórdia divina. Entregamos aqui, Senhor, para finalizar essa oração, os nossos objetivos pessoais. Não queremos, Senhor, ser grandes pessoas nesse mundo se o Senhor não nos chamou a ser, Pai. Não queremos, Senhor, ser coisas que o Senhor não quer que a gente seja, Pai. Nós não queremos nos perder, Pai, não queremos te desagradar, Senhor, não queremos fazer multidão de coisas que o Senhor não planejou para nós, Pai. Tira, Senhor, das nossas vidas, Senhor, toda a doença que nos deixa espiritualmente acamado, Jesus. Talvez pessoas há 38 anos como esse homem. E nós cremos que o Senhor pode fazer tudo isso.
e que o Senhor vai, a partir de hoje, Pai, continuar vindo falar conosco. E nós não apresentaremos mais nada, nós só ouviremos o que o Senhor tem a dizer, em nome de Jesus.